Alô, alô, galera! Estamos aqui para mais uma sexta-feira e hoje temos a aula 14 de Geografia. Eu quero te mostrar um instrumento, um objeto, e pense aí se você conhece ele. Eu creio que você conheça. Você conhece isso aqui? É uma agulha e nela eu tenho uma linha. Há muito tempo atrás, lá pelos anos 1800, 1700 e pouco, existiam pessoas especializadas em fazer roupas e elas faziam isso manualmente, com uma agulha, linha e o tecido. E elas vinham e costuravam de maneira que as roupas ficavam perfeitas. Olha. Grudei um pedaço no outro. Mas o tempo foi passando, o tecido continuou sendo usado, continuou até sendo produzido de outras maneiras, com tecidos mais bonitos e tudo mais. Mas o trabalho manual, a linha, a agulha e as mãos, foi sendo substituído pelas máquinas. Essa é uma máquina de costura atual, portátil inclusive. E então passou a ser necessário que as pessoas, não tão necessário que as pessoas fossem especializadas na costura manufatureira, mas sim que elas soubessem operar uma máquina. O que foi que aconteceu? Aconteceu um processo chamado Revolução Industrial. Segundo os historiadores, as pessoas que pesquisam tudo o que aconteceu no passado, a Revolução Industrial foi um período de muito desenvolvimento tecnológico. Se hoje, se você perguntar aí para o seu pai, para sua mãe, para os seus avós principalmente, sobre o desenvolvimento tecnológico, eles vão dizer que um monte de coisas que você conhece atualmente não existiam no passado. Por exemplo, as pessoas tinham telefone em casa, mas isso era uma coisa para pessoa rica. Não era qualquer pessoa que tinha telefone em casa. Celular nem existia. Você nunca viu a vida sem celular, porque você já é da geração mais nova que conseguiu ver aí todo esse desenvolvimento tecnológico. Mas pensa lá no passado, isso não existia. E de repente aconteceu um período de muito desenvolvimento. O que aconteceu? Esse desenvolvimento tecnológico todo permitiu que a indústria fosse consolidando o capitalismo. O que é o capitalismo? Capitalismo é a capacidade do uso de dinheiro, porque antes disso ainda as pessoas não utilizavam o dinheiro propriamente para comprar e para vender. Usava-se muito o chamado escambo. O que era o escambo? Eu tinha uma galinha, você tinha uma quantidade de farinha. Eu precisava de farinha, você precisava da galinha para fazer lá o frango na sua casa. O que nós fazíamos? Trocávamos. Isso era chamado de escambo. Então, com todo esse desenvolvimento, a compra e a venda se tornou comum. Tá,
Mas ok. E a Revolução Industrial, professora? O desenvolvimento da indústria foi responsável por grandes transformações no processo de produção de mercadorias e também na maneira como as pessoas passaram a trabalhar e nas relações que elas tinham com seus patrões, as relações de trabalho. Por que eu te mostrei a máquina de costura propriamente? Porque especialmente na indústria têxtil, a indústria têxtil é a que mexe com tecido, a que faz roupa. Foi uma das grandes responsáveis pela Revolução Industrial. O que foi que aconteceu? Você vai ler no texto aí da sua apostila que aconteceu de maneira assim pioneira na Inglaterra e aí foi se espalhando por todo o mundo. Iniciou-se primeiro com a invenção da máquina a vapor e aí a máquina a vapor foi sendo aperfeiçoada, diminuindo então a utilização de energia, porque a energia já existia nessa época, passou a desperdiçar menos energia e depois outras máquinas foram surgindo. Que máquinas foram essas? As máquinas que faziam tecido, as máquinas que fabricavam as roupas, elas foram sendo inventadas e aí trazidas para as empresas, para as indústrias. E o que aconteceu? Aquelas pessoas todas que eram contratadas para trabalhar manualmente com agulha, tecido, suas próprias mãos, deixaram de ser necessárias e as pessoas que sabiam simplesmente operar a máquina, conseguiam aprender, passaram a ser contratadas no lugar destas. Por quê? Porque aí o salário tornou-se mais baixo. E isso foi um grande problema da Revolução Industrial. Mas, por outro lado, foi também muito positivo porque veio o desenvolvimento tecnológico, o avanço. E de máquina em máquina as coisas foram mudando e mudando, até que ali pelos anos 1830, 1840, veio a criação das estradas de ferro. Se estavam criando estradas de ferro porque tinham criado os trens. E o trem fazia o quê? O trem conseguia transportar muita mercadoria de um lugar para o outro. Então as fábricas conseguiram começar a fabricar mais porque elas tinham como enviar para outros lugares para utilizar os seus serviços. E quais foram as grandes mudanças então nas relações de trabalho, que eu já comentei que é essa relação entre patrão e empregado, e na produção de mercadoria? A Revolução Industrial trouxe grandes transformações no processo de produção das mercadorias, principalmente de vestiário. Por isso eu te mostrei uma máquina de costura, para você nunca mais esquecer como foi. E o processo anterior, então, era o manufatureiro. O que é manufatureiro? É o feito à mão. E o que é o maquinofatura? É o feito na máquina. A própria palavra já diz, ok? Isso ocorria então em oficinas com trabalhadores especializados que faziam o trabalho manualmente. Isso eu já te falei. E o grande impacto foi o de promover a desvalorização do salário do trabalhador, porque no processo manufatureiro eles precisavam ser especializados e no de maquinofatura não necessitava de especialização, ok?